Parabéns, meu filho. O momento que você estava esperando chegou. Um milagre especial e inesperado está prestes a acontecer em sua vida. Algo tão importante e extraordinário que você deve permanecer até o final para entender tudo o que Deus preparou para você. Ele tem uma mensagem surpreendente que mudará completamente o rumo da sua vida. Este é o começo de uma transformação que resolverá os problemas que você enfrentou e o levará a um novo caminho. Para receber essa bênção, é fundamental que você preste atenção a cada detalhe até o final desta mensagem. Não é complicado, certo? Deus quer falar diretamente com você e pede que ouça com atenção, porque isso é muito importante. Ignorar esse chamado pode ser um erro do qual você se arrependerá. Esta mensagem é urgente e deve ser recebida com o coração aberto. Algo incrível acontecerá hoje antes que o dia termine. Guarde isso apenas para você. Mantenha-o em sigilo. No final, orarei com você para selar todas as bênçãos que se manifestarão em sua vida. Por favor, não perca essa oportunidade. Em apenas alguns momentos, algo poderoso começará a acontecer. Se você permanecer comigo por este breve tempo, com fé e humildade, sentirá a presença do Espírito Santo ao seu redor, fortalecendo-o de uma maneira única. Amém. Lembre-se, sempre que ouvir esta palavra, declare com confiança: eu recebo. Isso abrirá as portas para que você tome posse plena das promessas que estão a caminho. Agora, deixe-me fazer uma pergunta sincera. Como foi o seu dia hoje? Difícil? Estressante? Parece que tudo está fora de controle. Sei como é acordar com o peso do mundo sobre os ombros. Às vezes, os problemas vêm como ondas incessantes, dificultando encontrar um caminho ou um respiro. Você ora, busca respostas, mas parece que o céu está em silêncio. E então surge a dúvida: Deus ainda está comigo? Deixe-me falar ao seu coração. Sim, Deus está com você. O Espírito Santo está aqui, neste exato momento. Ele nunca o deixa sozinho, nunca o abandona e sempre está ao seu lado, mesmo nos momentos mais difíceis. Não importa quão grande seja o problema ou quão desanimadora pareça a situação, Ele o envolve com seu amor, dá força e renova seu espírito. Você não está sozinho. Quero compartilhar uma história especial com você. No livro de Atos, capítulo 2, há um relato impactante sobre o Pentecostes. A história conta que os discípulos estavam reunidos em um lugar, cheios de medo e incerteza. Jesus já havia ascendido ao céu, e a ausência física de seu mestre os deixou se sentindo perdidos e sem rumo. Você já se sentiu assim? Perdido? Sem saber que caminho tomar ou que decisão escolher? Carregando um vazio no coração que parece não ter fim? Foi nesse momento que algo extraordinário aconteceu. De repente, um som como um vento forte veio do céu e encheu todo o lugar onde estavam. Línguas de fogo desceram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Desde aquele instante, tudo mudou. Aqueles que antes estavam cheios de medo e dúvidas foram transformados. Começaram a falar em outros idiomas, a pregar com coragem e a realizar milagres. Por quê? Porque o Espírito Santo os encheu de poder, coragem e clareza. O mais incrível é que o mesmo Espírito que desceu no Pentecostes está com você hoje. Neste exato momento, Ele está ao seu lado, tocando sua vida, lhe dando força e lembrando que você nunca está sozinho. Você acredita nisso? Declare com confiança: eu creio. Diga de novo: eu creio. Muitas pessoas pensam que o Espírito Santo é apenas uma sensação passageira, como um arrepio ou uma emoção intensa durante a adoração. Mas a verdade é que ele é muito mais que isso. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele tem caráter, emoções e um propósito especial para a sua vida. Ele é o Consolador que Jesus prometeu. É quem guia você, ensina e intercede por você, mesmo quando você não sabe o que dizer em oração. Talvez você pense: não sinto nada, oro, mas parece que ele não está aqui comigo. E aqui está o maravilhoso sobre o Espírito Santo. Ele não depende do que você sente para agir. Mesmo quando você não o percebe, ele está operando.
Nos momentos em que você se sente sozinho, Ele o sustenta. Quando você não sabe como orar, Ele intercede por você com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Imagine estar no meio de uma tempestade, com o barco da sua vida sendo sacudido pelas ondas e a água começando a entrar. De repente, Jesus aparece e diz: Estou aqui. Não tenha medo. Isso é o que o Espírito Santo faz na sua vida. Talvez ele não acalme a tempestade imediatamente, mas lhe dá a certeza de que você não vai afundar. Ele lhe dá paz no meio do caos, força quando você se sente fraco e clareza quando tudo parece confuso. Receba essa paz em meio às suas lutas. Creia e confie que Deus está agindo de maneira silenciosa, mas poderosa, em sua vida. Como diz Romanos 8:26, o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas e intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Isso significa que, mesmo quando você não sabe como expressar suas necessidades, Ele já está intercedendo por você. Confie nesse poder divino que está com você. Você não está sozinho. O Espírito Santo está ao seu lado, trabalhando de maneira discreta, mas com grande força para mudar sua história. Meu querido amigo, quero que preste muita atenção agora, porque hoje quero falar com você sobre algo realmente profundo: o coração. Mas não me refiro ao órgão físico que bombeia sangue, e sim ao seu interior, aquele lugar invisível onde moram seus sentimentos, sonhos, feridas e cicatrizes, aquelas marcas que muitas vezes passam despercebidas pelos outros. É ali que guardamos nossas memórias, emoções e dores, que, embora escondidas, afetam profundamente a maneira como vivemos. O que carregamos dentro do nosso coração é tão importante que pode determinar o rumo de nossas vidas. E sabe de uma coisa? Deus se importa profundamente com o estado do seu coração. Jesus deixou isso claro ao dizer que dele brotam as fontes da vida. É a partir do coração que nascem nossos pensamentos, decisões, palavras e ações. Se nosso coração estiver cheio de coisas boas, nossa vida refletirá isso. Mas, por outro lado, se estiver cheio de amargura, orgulho ou ressentimento, essas coisas também se manifestarão. É como uma fonte de água. Se a nascente é pura, a água será cristalina. Mas, se estiver contaminada, todo o riacho será afetado. Muitas vezes, o que prejudica nosso coração não vem de fora, mas do que permitimos crescer dentro dele. A ira, a inveja, a culpa e o medo são como sementes que, se não forem controladas, crescem e nos dominam. Talvez você esteja carregando algumas dessas cargas neste momento. Pode ser amargura contra alguém, uma ferida do passado ou algo que ainda dói. O problema é que esses sentimentos não permanecem estáticos. Eles crescem, se multiplicam e se tornam barreiras que nos afastam dos outros, de nós mesmos, e às vezes, até de Deus. Deixe-me compartilhar uma história com você. Um dia, Jesus estava rodeado de pessoas ansiosas para compreender mais sobre a vida. Ele as olhou e disse algo que continua sendo uma grande verdade: felizes os de coração puro, porque eles verão a Deus. Mas você já refletiu sobre o que isso realmente significa? Ver a Deus não se trata apenas de percebê-lo com os olhos físicos, mas de reconhecer sua presença em cada aspecto da sua vida. E essa capacidade de ver está diretamente ligada ao estado do seu coração. Entre a multidão que ouvia essas palavras, havia um jovem inquieto. Ele tinha tudo o que muitos desejam: riqueza, influência e reconhecimento. No entanto, sentia um vazio, algo que não conseguia preencher. Impulsionado por essa inquietação, ele se aproximou de Jesus e perguntou: o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus, com compaixão, foi direto ao ponto: deixe tudo o que o prende, ajude os necessitados e siga-me. O problema do jovem não era o dinheiro em si, mas o valor que ele dava a ele. Seu coração estava preso, agarrado a algo que não conseguia soltar. Infelizmente, ele não conseguiu dar esse passo. E, assim como ele, talvez você esteja segurando algo que o está impedindo de avançar. Não precisa ser dinheiro. Pode ser um relacionamento complicado,
uma ferida profunda ou até o medo de perder o controle da sua vida. Seja o que for, está ocupando um espaço no seu coração que pertence a Deus. Então, permita-me fazer uma pergunta sincera. Como está o seu coração hoje? Antes de responder rapidamente, convido você a tirar um momento para refletir. O que você tem guardado dentro de si? Há uma ferida que ainda não cicatrizou? Uma culpa que você tem carregado por anos? Ou talvez tenha permitido que coisas como comparação, inveja ou ressentimento criem raízes? Não estou aqui para julgá-lo ou criticá-lo. Pelo contrário, estou aqui para lembrar-lhe algo essencial. Deus não quer que você viva dessa maneira. Ele deseja que seu coração seja livre, leve e aberto a Ele. Não quer que você carregue um coração cheio de feridas e obstáculos que o impeçam de avançar. O propósito de Deus é limpá-lo, renová-lo e transformá-lo. E Ele faz isso de uma maneira única e especial. Ele não obriga você a fazer isso. Ele espera que, por sua própria vontade, você decida entregar tudo a Ele. O Espírito Santo está com você para apoiá-lo nesse processo. Pense nele como um amigo que chega com as ferramentas certas para ajudá-lo. Ele lhe mostra o que você precisa deixar para trás, lhe dá força para soltar o que o prende e devolve a liberdade que talvez você nem soubesse que havia perdido. Mas, para que isso aconteça, você precisa convidá-lo. É simples. Basta dizer: Espírito Santo, abro o meu coração para ti. Ajuda-me a eliminar tudo o que não te agrada. Tente dizer isso agora. Espírito Santo, abro o meu coração para ti. Ajuda-me a eliminar tudo o que não te agrada. Mesmo que pareça algo simples, nesse momento Deus começa a agir. Pouco a pouco, aquele peso que parecia impossível de carregar começa a desaparecer. Os problemas podem não ir embora, mas a maneira como você os percebe e enfrenta será diferente. Aceite essa bênção. Como diz Provérbios 4:23, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Essa é uma verdade profunda e essencial. Guardar o coração não significa trancá-lo ou isolá-lo. Pelo contrário, significa entregá-lo a Deus, permitindo que Ele o proteja. Quando você entrega seu coração a Ele, recebe proteção para suas emoções, sabedoria para suas decisões e paz em meio às dificuldades. Lembra da caixa forte que mencionei antes? Uma caixa forte precisa de uma senha para ser aberta, certo? Pois a senha que protege o nosso coração é a palavra de Deus. Quanto mais você se alimenta das Escrituras, mais se protege contra as mentiras e enganos do mundo. A verdade de Deus se torna parte de você, uma defesa natural contra tudo que tenta desviá-lo. Agora, reflita. O que você tem permitido entrar no seu coração? Que palavras você tem escutado? Que imagens você tem visto? Com quem tem passado tempo? Tudo isso afeta o que você guarda dentro de si. É como uma dieta para a alma. Se você consome coisas prejudiciais, inevitavelmente será afetado. Da mesma forma, se escolher conteúdos e relacionamentos que o edificam, seu coração será fortalecido e saudável. Seja cuidadoso com o que permite em sua vida. Escolha aquilo que alimenta sua fé, esperança e paz interior. Busque tudo o que o aproxima mais de Deus e o ajuda a crescer espiritualmente. E, além de cuidar do seu próprio coração, que tal compartilhar essa mensagem com quem também precisa? Enviar para seus entes queridos. Juntos, podemos experimentar mudanças profundas e ser instrumentos de transformação na vida de outras pessoas. Agora, preste atenção a algo muito importante. Vivemos em um mundo que parece exigir perfeição o tempo todo. Precisamos ser impecáveis no trabalho, nos relacionamentos, na aparência e até nas decisões que tomamos. Parece que não há espaço para erros ou fraquezas, ou pelo menos é isso que nos fazem acreditar. Essa pressão não vem apenas de fora, mas também de dentro de nós. Quantas vezes ouvimos aquela voz dizendo: "Você deveria ter feito melhor. Por que você falhou de novo? Por que não conseguiu acertar desta vez?" Isso gera um fardo tão pesado, não é? Quando tentamos carregá-lo sozinhos, inevitavelmente ficamos esgotados, falhamos,
cometemos erros e, em vez de nos levantarmos, muitas vezes ficamos no chão, acreditando na mentira de que não somos suficientes. Mas lembre-se disto: Deus não espera a perfeição de você. Ele o ama exatamente como você é, com suas fraquezas e defeitos. Ele está com você para ajudá-lo a se levantar, aliviar sua carga e lembrá-lo de que você é valioso para ele. Confie nele e permita que sua graça transforme o seu caminho. Você já pensou que Deus poderia estar decepcionado com você? Que talvez ele não o ame tanto quanto você imagina? Deixe-me dizer algo muito importante hoje. Isso não é verdade. Isso não é o que Deus pensa de você e nem o que ele diz sobre você. Há um versículo poderoso na Bíblia que diz: porque 7 vezes cai o justo e se levanta novamente. Provérbios 24:16. Preste atenção nisso. Não diz que o justo nunca cai ou que é perfeito. Pelo contrário, mostra que ele cai, não uma, nem duas, mas 7 vezes. Isso nos ensina que cometer erros faz parte da nossa vida. O que distingue o justo não é nunca falhar, mas se levantar com a ajuda de Deus. A verdadeira diferença está na capacidade de recomeçar. Os justos não desistem, não ficam no chão. E sabe por que isso acontece? Porque Deus não mede o seu valor pelos erros que você comete. Ele não o ama menos por causa das suas falhas. Deus vê o seu coração, sua vontade de seguir em frente, mesmo depois de cair. Pense nisso. Quantas vezes você caiu e achou que tudo estava perdido? Que não havia saída? Mas olhe onde você está agora. Você está aqui, refletindo sobre esta mensagem. Isso prova que Deus continua levantando você. Ele não desistiu de você. Você acredita nisso? Então declare com fé: eu creio. Muitas vezes, pensamos que precisamos ser perfeitos para agradar a Deus. Mas deixe-me lhe dizer algo. Ele não espera a perfeição. O que Deus quer é sinceridade. Ele deseja que você se aproxime dele exatamente como você é, com suas falhas, seus medos e suas dúvidas. Deus não se afasta de você por causa dos seus erros. Pelo contrário, nos momentos de fraqueza, seu poder se torna ainda mais evidente. A Bíblia ensina que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Isso nos mostra algo extraordinário. Deus não depende da nossa força, nem espera que façamos tudo sozinhos. Ele quer que confiemos em Ele, que entreguemos nossas limitações para que Ele seja nossa força quando a nossa acabar. Agora, lembre-se de Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus. Pedro era valente, apaixonado e sempre firme em sua fé. Uma vez, prometeu que nunca abandonaria Jesus e que estaria com ele até o fim. Mas, quando chegou o momento difícil, quando a situação ficou insuportável, Pedro falhou. Ele negou Jesus, não uma, mas 3 vezes. Agora, imagine como Pedro deve ter se sentido. Ele amava Jesus profundamente, mas enfrentou sua própria fraqueza. Deve ter se sentido envergonhado, derrotado, como se tivesse traído aquele que mais amava. Talvez tenha pensado que seu caminho espiritual tinha acabado. E o que Jesus fez? Ele não deu as costas a Pedro. Ele não o julgou, nem o repreendeu duramente. Em vez disso, Jesus se aproximou com amor e compreensão. Em um dos momentos mais comoventes dos evangelhos, Jesus restaurou Pedro, reafirmou sua missão e o convidou a seguir em frente. Aquele mesmo Pedro, que havia caído tão baixo, tornou-se um dos pilares da igreja. Com coragem, liderou com fé e foi usado por Deus de forma extraordinária. A história de Pedro nos ensina que Deus pode transformar nossas falhas em histórias de sua graça. Ele usa nossos tropeços como oportunidades para mostrar seu poder redentor. Agora, pense na sua vida. Quantas vezes você se sentiu incapaz, como se não houvesse maneira de corrigir seus erros? Saiba disto: Deus não olha para você com julgamento. Ele está chamando você, assim como chamou Pedro, para curar o que está quebrado e lhe dar uma nova oportunidade de caminhar ao seu lado. Deixe que Deus atue em suas fraquezas. Não será por sua própria força que você avançará, mas pelo poder de Ele.
que se aperfeiçoa quando você reconhece sua dependência dele. Abra seu coração e permita que ele transforme suas quedas em degraus para algo maior. Deus não desistiu de você. Aceite essa verdade hoje com fé e esperança. Talvez, agora, você esteja pensando em seus sonhos e se perguntando: isso realmente importa? Faz alguma diferença? Talvez você tenha em seu coração o desejo de fazer algo simples, como ajudar alguém, dizer palavras de ânimo ou iniciar um pequeno projeto na sua comunidade. Muitas vezes, subestimamos esses sonhos, achando que apenas as grandes realizações têm valor. Mas quero lembrar-lhe de algo essencial: Deus não mede os sonhos pelo seu tamanho. Se Ele colocou um propósito em seu coração, é porque esse propósito tem valor. É importante para o reino de Deus, para mudar vidas e para o plano que Ele tem para você. Deus já conhece o impacto exato que cada sonho, por menor que pareça, pode ter. Ele sabe quem será tocado, transformado e abençoado através das suas ações. Por isso, nunca menospreze os sonhos que Deus depositou em você. Nenhum sonho que venha dele é insignificante. Deixe-me contar uma história para ilustrar isso. Você já ouviu falar de Moisés, o grande líder que libertou o povo de Israel. Mas antes de se tornar um grande líder, Moisés era apenas um pastor, levando uma vida simples. Em determinado momento, Deus apareceu para ele em uma sarça ardente e fez uma pergunta: o que você tem em sua mão? Moisés respondeu que tinha um simples cajado, uma ferramenta comum, sem importância aparente. Mas quando aquele cajado foi colocado nas mãos de Deus, tornou-se um instrumento de milagres. Abriu o Mar Vermelho, derrotou inimigos, guiou uma nação inteira à liberdade. Seu sonho pode parecer tão pequeno quanto aquele cajado, mas nas mãos de Deus, ele pode quebrar barreiras, abrir caminhos impossíveis e transformar vidas de formas que você nem imagina. A chave não está no tamanho do sonho, mas no que você está disposto a fazer com ele. Agora, reflita um momento. O que Deus tem colocado em seu coração? Talvez seja algo simples, como ajudar alguém necessitado ou começar um pequeno projeto. Confie que nas mãos de Deus, todo propósito tem um impacto eterno. Se Deus lhe deu um sonho, é porque há um propósito. Pode ser algo tão simples quanto passar mais tempo com sua família, ouvir alguém que precisa de apoio, oferecer palavras de ânimo a quem está passando por uma situação difícil. Seja o que for, nunca subestime o valor do que Deus colocou dentro de você. Muitas vezes, caímos na armadilha de comparar nosso propósito com o dos outros. Olhamos ao nosso redor e pensamos: o que eu faço nunca será tão importante quanto o que aquela pessoa faz. Nunca alcançarei tantas pessoas como ele. Ponto. Mas permita-me dizer-lhe algo que pode mudar sua maneira de pensar. Deus não te criou para ser uma cópia de ninguém. Ele te fez único, com talentos e habilidades especiais, para que você cumpra o propósito único que ele tem para a sua vida. O impacto do que você faz não se mede pela visibilidade ou pelo número de pessoas que você alcança, mas sim pela sua disposição em fazer o que Deus te chamou para fazer. O valor da sua missão está em viver fielmente o que Ele colocou em suas mãos, confiando que, mesmo nas ações que parecem pequenas, Deus está realizando algo muito maior. Quando você entrega o seu melhor a Deus, mesmo que ninguém perceba, Ele vê, valoriza e honra isso. E sejamos honestos, há algo mais valioso do que o reconhecimento de Deus? Receba essa honra. Quero compartilhar algo que pode mudar a maneira como você enxerga as coisas. O processo é uma parte essencial do propósito. Muitas vezes, Deus não realiza nossos sonhos imediatamente porque Ele está nos preparando. Ele quer formar o nosso caráter, fortalecer nossa fé e nos ensinar a depender dele em cada passo. Pense no exemplo de José. Ele tinha grandes sonhos, mas antes de vê-los realizados, passou anos esperando. Enfrentou injustiças e muitas dificuldades. Durante todo esse tempo, Deus estava trabalhando na vida dele, mesmo quando parecia que nada estava acontecendo. Se você sente que está demorando demais, não perca a esperança. Continue semeando. Continue acreditando.
Deus não se esqueceu de você. Ele está te preparando para algo grande. E, no tempo certo, os sonhos que Ele colocou no seu coração se tornarão realidade. Então você verá que cada passo da caminhada valeu a pena. Jesus nos ensinou: quem é fiel no pouco, também será fiel no muito. Lucas 16:10. Isso significa que Deus está observando nossas ações hoje, mesmo as pequenas. Ele vê nosso coração e nossa fidelidade. Por isso, não espere grandes oportunidades para começar. Comece com o que você já tem, onde você está, com o que Deus já te deu. Se seu desejo é ajudar as pessoas, comece ajudando uma. Se seu desejo é fazer algo pela sua comunidade, dê o primeiro passo agora. Se você sente que Deus te chamou para algo maior, comece com o que você tem. Mas comece. Deus valoriza e honra sua fidelidade. Ele abençoa cada ato feito com amor e obediência. Se ainda não compartilhou esta mensagem, faça isso agora. Há pessoas ao seu redor que precisam ouvir estas palavras hoje. Agora, quero te convidar a refletir. Pense nos sonhos que Deus colocou no seu coração. Talvez você os tenha mantido em segredo por medo, insegurança ou por achar que eram pequenos. Mas hoje é o dia de tomar uma decisão. Dê um passo de fé. Creia que Deus pode usar o que você tem, exatamente como você é. Lembre-se, Deus não mede os sonhos pelo tamanho, mas pelo impacto, pela obediência e pelo amor com que você o segue. O que Ele colocou no seu coração é valioso, porque veio dele. Então, não subestime seus sonhos. Confie em Deus, dê o seu melhor e deixe que Ele faça o resto. Agora, escreva nos comentários: confio nos sonhos que Deus me deu. Faça isso como um ato de fé, declarando que você crê no que Deus preparou para você. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvi-la. Que Deus abençoe seus sonhos e que você veja o impacto deles no tempo certo. Amém. Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para receber as mensagens que Deus tem para a sua vida. Obrigado a todos que chegaram até o final. Que Deus os abençoe sempre.